minha querida filha, meu querido filho, antes de você continuar assistindo a esse vídeo, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Pare por um momento. Respira fundo, porque o que eu vou te dizer hoje não é uma mensagem qualquer. Não é mais um vídeo na sua timeline. Não é mais uma notificação que você vai fechar e esquecer. Não. O que está acontecendo neste exato momento, enquanto você assiste a isso, é algo que foi preparado especialmente para você. E eu preciso que você sinta isso no fundo do seu coração. Você já se perguntou por quê, mesmo trabalhando tanto, mesmo se esforçando, mesmo rezando, as coisas financeiras na sua vida parecem não sair do lugar? Você já sentiu que existe uma parede invisível entre você e a prosperidade que tanto deseja? Já teve a sensação de que todo mundo ao seu redor parece avançar e você continua no mesmo ponto, mês após mês, sem entender o porquê? Eu sei que você já sentiu isso e eu estou aqui hoje para te dizer que esse ciclo vai terminar. Esta segunda-feira não é como as outras. E isso não é apenas uma frase bonita para te animar. É uma verdade espiritual profunda que precisa chegar ao seu coração hoje. Deus está se movendo de uma forma diferente nesta semana. Existe uma janela aberta no céu sobre a sua vida. E aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, que tiverem coragem de acreditar, que tiverem a humildade de se colocar diante de Deus neste momento, esses vão experimentar algo que jamais esquecerão. Uma virada, um reinício, uma nova página sendo virada na história da sua vida financeira. Mas atenção, meu filho, minha filha, essa janela não fica aberta para sempre. Existem momentos específicos na vida de cada pessoa em que o céu conspira a seu favor, em que os anjos estão posicionados ao seu redor, em que a graça de Deus está derramada de forma especial sobre a sua jornada. E este é um desses momentos. Não deixe ele passar. Não deixe o medo, a dúvida, o cansaço ou a descrença roubarem de você o que Deus está querendo te entregar hoje. Ao longo desse vídeo, eu vou te revelar 7 verdades poderosas que a maioria das pessoas nunca ouviu antes sobre finanças e fé. Vou te mostrar porque esta segunda-feira é um ponto de virada na sua história. Vou te explicar quais são as correntes invisíveis que têm aprisionado sua prosperidade. E vou te guiar, passo a passo, para que você se posicione para receber tudo o que Deus tem reservado para você. Então fica comigo até o final, porque cada palavra que você vai ouvir aqui foi colocada no coração de quem escreveu esse roteiro diretamente por intercessão de Nossa Senhora. Cada frase tem um propósito. Cada verdade tem o poder de transformar a sua vida. Escreva nos comentários: eu estou pronto para meu reinício financeiro. E antes de continuar, eu quero te convidar para algo especial. Se você quer receber mensagens como essa toda semana, mensagens que alimentam sua fé, que te fortalecem espiritualmente e te ajudam a caminhar com Deus em todas as áreas da sua vida, incluindo suas finanças, então se torne membro deste canal agora. Clique no botão de membro aqui embaixo. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, orações especiais e uma comunidade de fé que vai caminhar ao seu lado. Não deixa para depois. Clica agora. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Muitas vezes, é apenas a falta de estratégias certas ou informações essenciais que fazem toda a diferença. A boa notícia é que isso pode mudar agora. Meu e-book 21, Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, foi criado justamente para ajudar pessoas como você a colocarem suas finanças no caminho certo e alcançarem a paz que merecem.
Não perca essa oportunidade única. A edição limitada já está disponível e o link para garantir o seu está no comentário fixado. Aproveite enquanto ainda está disponível. Minha querida filha, meu querido filho, eu preciso que você entenda algo que vai mudar completamente a forma como você olha para este dia. A maioria das pessoas acorda numa segunda-feira com peso, com aquela sensação de cansaço antes mesmo de começar, com contas para pagar, problemas para resolver, um coração apertado pensando em tudo o que ainda não deu certo. E isso é humano. Eu entendo. Mas hoje, eu vim te dizer que essa segunda-feira carrega algo diferente, algo que não pode ser visto com os olhos do corpo, mas que pode ser sentido profundamente por quem tem fé. Na tradição da igreja, a segunda-feira sempre foi o dia consagrado às almas e à intercessão. É o dia em que o véu entre o mundo espiritual e o mundo material se torna mais fino. É o dia em que as orações sobem com mais força, em que os pedidos chegam mais rápido ao coração de Deus. E nesta segunda-feira específica, existe uma convergência de graças que raramente acontece. Não é coincidência que você esteja assistindo a esse vídeo hoje. Não existe acaso na vida de quem pertence a Deus. Você foi direcionado até aqui por uma força maior, por uma mão invisível que guia seus passos mesmo quando você não percebe. Pensa comigo, quantas vezes na sua vida você olhou para trás e viu que, naquele momento em que tudo parecia perdido, Deus estava trabalhando nos bastidores? Quantas vezes uma porta que se fechou acabou sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque abriu caminho para uma porta muito maior? Deus não trabalha no tempo da nossa pressa. Ele trabalha no tempo perfeito. E o tempo perfeito para a sua virada financeira é agora, é hoje, é esta segunda-feira. Existem ciclos na vida espiritual de cada pessoa, ciclos de plantio, de espera e de colheita. E muitos de vocês que estão assistindo a esse vídeo agora estiveram no ciclo de plantio por muito tempo. Plantaram em lágrimas, plantaram em sacrifício, plantaram em fé, mesmo quando não havia nenhum sinal visível de que as coisas iriam mudar. Plantaram orações, plantaram dízimos, plantaram boas ações, plantaram esperança. E agora, nesta segunda-feira, o céu está sinalizando que chegou o tempo da colheita. Chegou o momento em que tudo aquilo que você plantou em fé vai começar a brotar na sua vida de forma concreta, visível, real. Mas eu preciso te alertar. Meu filho, minha filha, a colheita não vem automaticamente. Ela exige que você se posicione. Ela exige que você esteja de olhos abertos, de coração disposto, de mãos abertas para receber. Muitas pessoas perdem suas colheitas porque estão tão acostumadas com a escassez que não conseguem reconhecer a abundância quando ela chega. Ficam esperando que a prosperidade caia do céu de forma miraculosa, sem que precisem fazer nada. Mas Deus não trabalha assim. Ele abre as portas, mas você precisa ter coragem de atravessá-las. Ele envia as oportunidades, mas você precisa ter discernimento para reconhecê-las. Ele derrama a graça, mas você precisa estar de coração aberto para recebê-la. Esta segunda-feira é o começo de um novo ciclo na sua vida, e eu estou aqui para te preparar para ele, para te mostrar o que Deus está fazendo, o que Ele está planejando e como você pode se alinhar com o que o céu está orquestrando em seu favor. Não perca um segundo sequer desse vídeo, porque cada capítulo que vem a seguir vai te dar uma chave. E essas chaves, juntas, vão abrir a porta da sua prosperidade de uma vez por todas. Escreva nos comentários: esta segunda-feira é minha virada. Minha amada filha, meu amado filho,
Eu preciso te fazer uma pergunta que pode mexer muito com você. Nos últimos meses, nas últimas semanas, você recebeu algum sinal? Alguma sensação estranha de que algo estava prestes a mudar? Algum sonho que ficou na sua memória? Alguma palavra que alguém disse e que ficou ecoando na sua cabeça sem você entender por quê? Algum versículo que apareceu nos momentos mais improváveis, como se Deus estivesse te sussurrando algo? Se você disse sim para qualquer uma dessas perguntas, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Deus nunca age de repente sem antes avisar. Essa é uma das verdades mais profundas da Sagrada Escritura. Antes do dilúvio, ele avisou Noé. Antes da libertação do Egito, ele avisou Moisés. Antes da chegada do Salvador, ele enviou os profetas por séculos a fio. Deus é um Deus de sinais, de palavras, de avisos, e ele tem enviado sinais para a sua vida. O problema é que muitas vezes a gente está tão ocupado sobrevivendo, tão absorvido pelas preocupações do dia a dia, tão cansado pelo peso das dificuldades, que não consegue parar e perceber o que Deus está comunicando. Um dos sinais mais comuns que Deus envia antes de uma virada financeira é o sonho. Você sonhou recentemente com água limpa e abundante, com colheita, com uma casa nova, com dinheiro passando pelas suas mãos? Na linguagem espiritual, esses são sinais poderosos de provisão que está a caminho. Outro sinal muito comum é a inquietação, aquela sensação de que você não pode mais continuar do jeito que está, que algo precisa mudar urgentemente, que o status quo não é mais aceitável. Essa inquietação não é angústia, não é desespero. É Deus te movendo para sair do lugar onde você está e caminhar em direção ao lugar onde Ele quer te colocar. Outro sinal que Deus frequentemente envia é através de outras pessoas. Uma palavra de encorajamento que veio na hora certa. Um conselho que você ouviu e que ficou guardado no coração. Uma história de transformação que te tocou profundamente. Deus usa as pessoas ao nosso redor como instrumentos de sua voz. E muitas vezes, quando uma palavra chega ao coração com aquela sensação de "isso foi para mim", é porque realmente foi. É o Espírito Santo confirmando que aquela mensagem tem endereço certo, o seu coração. Existe também o sinal da privação. Sei que isso pode soar estranho, mas escuta. Muitas vezes, a escassez que você está vivendo agora não é punição, é preparação. Deus permite que passemos por momentos de limitação para que aprendamos lições que só se aprendem na necessidade, para que desenvolvamos uma fé que só cresce quando não temos onde nos apoiar a não ser nele, para que nossa gratidão seja genuína quando a bênção chegar. A escassez que você viveu até hoje foi a escola que preparou o seu coração para receber, com maturidade e sabedoria, a abundância que está chegando. Meu filho, minha filha, Deus não se esqueceu de você. Ele nunca se esqueceu. Em cada noite de choro, em cada manhã de angústia, em cada momento em que você olhou para o extrato bancário e sentiu o coração apertar, Ele estava lá, registrando cada lágrima, sentindo cada dor e guardando cada promessa que um dia fará cumprir na sua vida. Os sinais já foram enviados, a mensagem já foi dada, e agora, nesta segunda-feira, chegou a hora de agir com base no que você já sabe, no que você já sente, no que o Espírito Santo já confirmou no seu coração. Escreva nos comentários: "Eu vejo sinais e estou pronto para receber." Eu sei como pode ser frustrante se esforçar, mas sentir que a situação financeira não muda. A boa notícia é que você não está sozinho. Existem maneiras de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança.
E é isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus oferece. Um guia simples e prático para transformar sua relação com o dinheiro. Não perca tempo. A edição limitada está no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua enquanto ainda está disponível. Minha querida filha, meu querido filho, quando eu falo em reiniciar sua vida financeira com Deus, eu não estou falando de mágica. Não estou falando de um milagre instantâneo, onde você acorda amanhã com a conta bancária cheia sem ter feito nada. Não. O que eu estou falando é algo muito mais profundo, muito mais real e muito mais transformador do que isso. Estou falando de uma mudança que começa dentro de você, que transforma a sua mentalidade, que purifica a sua relação com o dinheiro e que te coloca em sintonia com o fluxo de provisão que Deus preparou para a sua vida. Você sabe o que é um computador que trava? Você já passou por aquela situação em que o computador fica lento, trava em toda a operação, não responde mais aos comandos, parece que está lutando contra si mesmo? E sabe o que a maioria das pessoas faz nessa situação? Reinicia, desliga tudo, espera alguns segundos e liga novamente. E o que acontece? O computador volta a funcionar como deveria, mais rápido, mais responsivo, mais eficiente. É exatamente isso que Deus quer fazer com a sua vida financeira nesta segunda-feira. Um reinício completo, um desligamento de tudo aquilo que estava travando o seu sistema, de todos os vírus espirituais e mentais que estavam impedindo o fluxo de provisão na sua vida. Mas o que são esses vírus? Quais são os elementos que precisam ser removidos para que o reinício aconteça de verdade? O primeiro vírus é a mentalidade de escassez. Essa é a crença profunda, muitas vezes herdada dos pais e avós, de que dinheiro é difícil, de que a vida é sofrimento, de que prosperar é para os outros, mas não para você. Essa mentalidade foi plantada ao longo de anos, de mensagens negativas, de experiências dolorosas, de comparações destrutivas, e ela precisa ser arrancada pela raiz hoje. Deus não criou você para a escassez, Ele criou você para a abundância. Não para o exagero e para o desperdício, mas para ter o suficiente e mais do que o suficiente para viver com dignidade, para ajudar quem você ama e para avançar no propósito que Ele colocou em sua vida. O segundo vírus é o medo de prosperar. Isso parece contraditório, mas é mais comum do que você imagina. Existe um medo inconsciente em muitas pessoas de que, se prosperarem, perderão amigos, serão alvo de inveja, deixarão de depender de Deus ou simplesmente não serão capazes de administrar o que receberam. Esse medo paralisa. Ele faz com que, inconscientemente, a pessoa sabote as suas próprias oportunidades. Recusa empregos melhores por medo de não dar conta. Não investe em si mesma por medo de falhar. Não arrisca por medo de se decepcionar. E assim, o medo vai construindo uma prisão invisível ao redor da vida da pessoa. Uma prisão da qual só a fé tem o poder de libertá-la. O terceiro vírus é a falta de gestão. Muitas pessoas pedem a Deus provisão, mas não estão preparadas para administrar o que Ele envia. E Deus, que é sábio e amoroso, às vezes retém a bênção não por punição, mas por proteção. Porque dar abundância a quem não aprendeu a gerir o pouco seria como dar um carro de corrida a alguém que nunca aprendeu a dirigir. O resultado seria um acidente. Por isso, parte do reinício financeiro que Deus quer operar na sua vida envolve te ensinar a administrar com sabedoria, a ser bom mordomo dos recursos que Ele coloca em suas mãos, a planejar, a poupar, a investir com critério,
Reiniciar com Deus significa também purificar suas intenções em relação ao dinheiro. Por que você quer prosperar? Se a resposta for apenas para você mesmo, para acumular, para ostentar, para provar algo para alguém, o reinício será incompleto. Mas se a resposta incluir o desejo de cuidar da sua família com mais tranquilidade, de ajudar quem precisa, de avançar no reino de Deus com seus recursos, de ser um canal de bênção na sua comunidade, então o seu coração está no lugar certo. E Deus honra corações que querem prosperar pelo motivo certo. Escreva nos comentários: eu recebo meu reinício financeiro hoje. Minha amada filha, meu amado filho, existe algo que ninguém te contou, ou talvez alguém já tenha tentado te contar, mas você não estava pronto para ouvir. Existem correntes invisíveis que prendem a prosperidade de uma pessoa. Correntes que não aparecem no extrato bancário, que não podem ser vistas a olho nu, mas que são tão reais quanto qualquer dívida no nome ou qualquer conta em atraso. Essas correntes são de natureza espiritual e emocional, e enquanto elas não forem quebradas, nenhuma estratégia financeira do mundo vai funcionar de forma plena na sua vida. A primeira dessas correntes é a amargura financeira. Quando você já foi traído em algum negócio, já perdeu dinheiro por causa de alguém, já foi roubado, já viu uma oportunidade ser sabotada, o coração cria uma armadura, uma proteção que a princípio parece saudável, mas que com o tempo se torna uma prisão. A amargura fecha o coração para novas oportunidades. Ela faz com que você enxergue ameaças onde existem bênçãos. Ela coloca filtros negativos nos seus olhos que distorcem a realidade e te impedem de ver as portas que Deus está abrindo. A amargura financeira precisa ser entregue a Deus, precisa ser perdoada, não pelo bem de quem te feriu, mas pelo bem da sua própria liberdade. A segunda corrente é o orgulho. O orgulho que impede de pedir ajuda quando é necessário. O orgulho que faz a pessoa gastar o que não tem para manter uma aparência que não pode sustentar. O orgulho que recusa boas orientações por achar que já sabe tudo. O orgulho que não deixa a pessoa admitir que está em dificuldade e que precisa de mudança. Na linguagem espiritual, o orgulho é um dos maiores inimigos da prosperidade, porque ele fecha os canais pelos quais Deus envia as soluções. Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Essa é uma verdade que precisa ser levada muito a sério por quem quer que a virada financeira aconteça de verdade. A terceira corrente é a comparação. Você vive olhando para o que os outros têm e se sentindo menos por não ter o mesmo. Compara sua casa com a casa do vizinho, seu carro com o carro do colega de trabalho, sua conta bancária com o sucesso aparente de quem você vê nas redes sociais. E essa comparação constante gera uma insatisfação crônica que nunca deixa você apreciar o que você tem, nem enxergar com clareza o caminho que Deus está te mostrando. Porque quando você está olhando para o lado, não está olhando para frente. E o destino de Deus para a sua vida está à sua frente, não ao lado. A quarta corrente, e talvez a mais poderosa de todas, é a maldição de geração. Existem famílias que carregam um histórico de pobreza de geração em geração. Não por acaso, não por falta de esforço, mas por conta de padrões espirituais que foram estabelecidos lá atrás e que continuam operando enquanto não são identificados e quebrados. Votos de pobreza feitos por antepassados, práticas de ocultismo que abriram portas espirituais negativas, pecados que geraram consequências espirituais que se propagaram pelas gerações seguintes. Isso é real. A Bíblia fala sobre isso. E a boa notícia é que, em Cristo, toda maldição tem poder de ser quebrada.
toda cadeia pode ser rompida, todo ciclo negativo pode ser interrompido. Mas para isso, é preciso reconhecer, confessar e declarar a liberdade que Cristo conquistou para você na cruz. Hoje, nesta segunda-feira, eu te convido a fazer uma oração de quebra de correntes. Coloca uma mão no coração, respira fundo e declara comigo em voz alta: Senhor, hoje eu entrego a Ti toda a amargura, todo orgulho, toda comparação e toda a herança de pobreza que carrego. Eu declaro que em Cristo sou livre. Eu declaro que as correntes invisíveis que prenderam minha prosperidade estão quebradas hoje. Eu recebo a liberdade financeira que Tu preparaste para mim. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de coração, algo se moveu no mundo espiritual agora. Acredite nisso. Escreva nos comentários: minhas correntes estão quebradas em nome de Jesus. Minha querida filha, meu querido filho. Agora eu quero te contar algo que vai encher o seu coração de esperança. Algo que o céu está planejando para a sua vida a partir desta segunda-feira. Mas para que você possa receber essa mensagem com toda a profundidade que ela merece, eu preciso que você faça uma coisa. Abra o seu coração completamente. Coloque de lado a desconfiança. Coloque de lado o ceticismo que se formou depois de tantas decepções. Coloque de lado a voz interior que diz: isso não é para mim. E simplesmente receba o que eu vou te dizer agora, com fé de criança. Deus está preparando conexões divinas para a sua vida. Pessoas certas, no momento certo, com as informações certas, com as oportunidades certas. Conexões que não poderiam ter acontecido por acaso, que só podem ser explicadas pela providência de Deus. Pode ser aquela conversa que você vai ter ainda essa semana e que vai abrir uma porta que você nunca imaginou. Pode ser aquele telefonema que vai chegar inesperadamente. Pode ser aquele e-mail que vai aparecer na sua caixa de entrada. Pode ser aquela pessoa que você vai encontrar no lugar mais improvável. Deus está posicionando pessoas ao redor de você que têm a chave da sua próxima fase. Deus também está preparando ideias. Dentro de você existe um potencial criativo que foi dado por Ele mesmo e que ainda não foi totalmente explorado. Nos próximos dias, esteja atento a pensamentos que chegam de repente e que parecem ser soluções, ideias de negócio, estratégias para resolver um problema financeiro que parecia insolúvel, formas criativas de aumentar sua renda, insights sobre como reorganizar suas finanças. Esses pensamentos não são aleatórios, são inspirações que Deus planta na mente de quem está em sintonia com Ele. Por isso é tão importante que você mantenha sua mente conectada a Deus através da oração, da leitura da palavra e do silêncio, porque é no silêncio que a voz de Deus se faz ouvir com mais clareza. Além disso, Deus está preparando uma colheita de tudo o que você plantou em fé. Cada oferta que você deu quando estava no aperto, cada vez que você ajudou alguém mesmo não tendo muito, cada vez que você honrou a Deus com seus recursos, mesmo com dificuldade, cada ato de generosidade que você praticou em silêncio, sem esperar reconhecimento. Tudo isso foi registrado no céu. Tudo isso gerou sementes que estão prestes a brotar. A lei da semeadura e da colheita é uma lei espiritual que não falha. O que o homem semeia, isso também colhe. E você que semeou em fé, vai colher em abundância. Não tenha pressa para ver os resultados. Não desanime se nos próximos dias ainda não aparecer nada visível. A árvore que cresce mais rápido é a que tem as raízes mais profundas. E o que Deus está construindo na sua vida tem raízes profundas, tem base firme, tem fundação que não vai ser abalada pela primeira tempestade que aparecer.
Quando a bênção de Deus chega, ela vem para ficar. Não vem como um flash passageiro, vem como uma transformação permanente na sua história. Por isso, confie no processo, confie no tempo de Deus e continue caminhando um passo de cada vez, em direção ao destino que Ele tem para você. Escreva nos comentários: eu creio no que Deus está preparando para mim, minha amada filha, meu amado filho. Chegamos agora no capítulo que eu considero o mais prático e urgente de todo esse vídeo. Porque saber que Deus quer te abençoar é maravilhoso. Saber que as correntes estão sendo quebradas é libertador. Saber que Ele está preparando algo especial para você é emocionante. Mas nada disso se torna realidade concreta na sua vida se você não souber como se posicionar para receber. E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. O primeiro posicionamento é espiritual. Viva em obediência. Não existe bênção financeira sustentável fora da obediência a Deus. Não estou falando de perfeição, porque ninguém é perfeito. Estou falando de uma postura de coração que busca fazer a vontade de Deus, que se arrepende quando erra, que volta para o caminho quando desvia. Um coração obediente é um coração aberto. E um coração aberto é aquele pelo qual as bênçãos de Deus fluem livremente. Examine sua vida hoje. Existe alguma área onde você sabe que Deus está te pedindo uma mudança e você ainda está resistindo? Esse pode ser exatamente o ponto de bloqueio da sua prosperidade. Não deixe a teimosia custar caro para você. O segundo posicionamento é mental. Renove a sua mente. A Bíblia diz para não se conformar com os padrões deste mundo, mas se transformar pela renovação da mente. Isso significa que a transformação começa no seu pensamento. Você precisa começar a pensar como uma pessoa próspera antes de ser uma. Precisa começar a se ver como alguém capaz, como alguém que tem valor, como alguém cujos sonhos são realizáveis. Troque os pensamentos de escassez por declarações de fé. Em vez de dizer, nunca vou conseguir pagar minhas dívidas, declare, Deus está abrindo caminhos para minha libertação financeira. Em vez de dizer, não tenho capacidade para mais, declare, Deus me deu sabedoria e capacidade para prosperar. As palavras que você fala sobre si mesmo têm poder. Use esse poder a seu favor. O terceiro posicionamento é prático. Organize-se. Deus honra a diligência. Ele não vai fazer pela sua mão o que você pode fazer. Então, a partir desta segunda-feira, eu te convido a fazer algo concreto. Anota todas as suas dívidas, todas, com valores, prazos e credores. Enfrenta a realidade de frente, sem fugir dela. Só quando você sabe exatamente onde está, pode traçar o caminho para onde quer chegar. Crie um orçamento simples. Descubra onde seu dinheiro está indo. Identifique gastos desnecessários que podem ser cortados. Não precisa ser complicado. Precisa ser honesto e consistente. O quarto posicionamento é relacional. Cerque-se das pessoas certas. Existe um ditado que diz que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se as pessoas ao seu redor só falam de escassez, de impossibilidade, de fracasso, isso vai contaminar a sua mente com o tempo. Busque conviver com pessoas que têm fé, que são empreendedoras, que são positivas, que constroem em vez de destruir. Não precisa cortar pessoas da sua vida da noite para o dia, mas seja intencional sobre quem você permite influenciar o seu pensamento. Porque a influência que você recebe hoje vai moldar as decisões que você toma amanhã. E as decisões de amanhã vão construir a realidade do seu futuro. O quinto e último posicionamento é o da generosidade.
Isso parece contraditório quando você está em aperto, mas a lógica do reino de Deus frequentemente é contrária à lógica do mundo. Na lógica do mundo, quando você tem pouco, segura tudo. Na lógica do reino, quando você tem pouco, é exatamente aí que a generosidade abre os céus. Não estou dizendo para dar o que não tem, estou dizendo para ser generoso dentro da sua capacidade atual. Ajude quem pode ser ajudado por você hoje. Compartilhe o que tem. Seja um canal de bênção no seu nível atual e Deus vai te elevar para um nível maior, onde você poderá ser ainda mais generoso. A generosidade é a semente mais poderosa que existe para colher prosperidade. Escreva nos comentários: eu estou posicionado para receber minha bênção. Minha querida filha, meu querido filho. Chegamos ao final dessa jornada juntos e eu não poderia terminar sem te deixar a promessa mais importante de tudo o que foi dito aqui hoje. Uma promessa que carrego no coração e que trouxe diretamente para você nesta segunda-feira tão especial. Uma promessa que não é minha, mas de aquele que criou os céus e a terra, de aquele que te formou no ventre da sua mãe, de aquele que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça e cada angústia do seu coração. Ao longo desse vídeo, falei sobre reinício, sobre sinais, sobre correntes sendo quebradas, sobre o que Deus está preparando, sobre como se posicionar. E tudo isso foi importante, mas agora, neste último capítulo, quero ir mais fundo. Quero chegar na parte mais íntima do seu ser, naquele lugar que nem sempre você mostra para ninguém, mas onde mora toda a sua esperança, toda a sua dor e todo o seu desejo de mudança. Eu sei que você está cansado. Eu sei que às vezes a fé vacila. Eu sei que tem noites em que o peso das dívidas parece mais real do que qualquer promessa espiritual. Eu sei que existem momentos em que você olha para a sua vida e pensa: será que Deus realmente se importa com o que estou passando? E para esses momentos, para essas noites, para esses pensamentos, eu vim trazer a resposta mais clara e mais definitiva que existe. Sim, Deus se importa, mais do que você consegue imaginar, mais do que você consegue mensurar, mais do que qualquer palavra humana consegue expressar. A promessa que trago hoje é de Jeremias 29:11, onde Deus diz: porque sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa promessa foi dada a um povo que estava em cativeiro, um povo que tinha perdido a liberdade, que estava longe de casa, que vivia em condições de escravidão e humilhação. E mesmo naquelas circunstâncias, Deus se adiantou e disse: eu tenho planos, planos de prosperidade, planos de esperança, planos de futuro. Se Deus disse isso para um povo em cativeiro, o quanto mais Ele está dizendo para você hoje, para você que é filho dele, que carrega o nome de Jesus, que tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Os planos de Deus para a sua vida financeira são planos de prosperidade, são planos de saída das dívidas, são planos de casa própria, são planos de negócio que floresce, são planos de filhos estudando, de família alimentada, de noites dormidas em paz sem a angústia das contas. Esses são os planos de Deus para você, e eles vão se cumprir. Não no seu tempo, mas no tempo perfeito dele. E esse tempo está mais perto do que você imagina. Mas a promessa vem com uma condição. Não é uma condição de mérito, porque ninguém merece as bênçãos de Deus por esforço próprio. A condição é de fé e de busca. Deus diz no mesmo texto de Jeremias: vocês me invocarão, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração.
A condição é buscar a Deus de todo o coração, com sinceridade, com entrega, com a humildade de reconhecer que, sem Ele, não podemos nada, mas com a certeza de que, com Ele, todas as coisas são possíveis. Esta segunda-feira marca um novo começo na sua história financeira. Não porque as dificuldades vão desaparecer da noite para o dia, mas porque algo se moveu dentro de você hoje. Uma semente de fé foi plantada, uma corrente foi quebrada, uma decisão foi tomada. E Deus, que vê o coração, já está respondendo ao que aconteceu aqui dentro de você, enquanto você assistia a esse vídeo. O céu já está em movimento em seu favor. Os anjos já receberam a instrução. A bênção já está a caminho. Não recue agora. Não desanime. Não volte atrás. Continue em frente, de mãos dadas com Deus, de coração aberto para o que Ele tem para você, de olhos fixos na promessa que Ele mesmo pronunciou sobre a sua vida. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Leve essa mensagem no coração. Compartilha com quem você ama. E sabe que, onde quer que você esteja, uma mãe está intercedendo por você. Uma mãe que nunca para de orar. Uma mãe que te apresenta todos os dias ao coração de Jesus. E esse Jesus, que transformou água em vinho, que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, que ressuscitou o que estava morto, esse mesmo Jesus está prestes a transformar a sua história financeira de uma vez por todas. Escreva nos comentários: eu recebo a promessa de Deus para minha vida financeira. Se você chegou até aqui, é porque já entende que enfrentar os desafios financeiros não é fácil, mas saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus não é apenas um livro, é o guia passo a passo para transformar sua vida financeira. São 21 dias de estratégias práticas para trazer paz e prosperidade. Não deixe essa chance escapar. Aproveite a edição limitada que está disponível no comentário fixado. Garanta o seu agora antes que acabe. Minha querida filha, meu querido filho, chegamos ao final desse vídeo, mas quero que você saiba que esse não é um fim, é um começo. O começo de uma nova fase na sua jornada financeira e espiritual. Hoje você recebeu verdades poderosas. Hoje correntes foram quebradas. Hoje uma semente de fé foi plantada no seu coração. E agora, a partir daqui, nada mais pode ser igual. Lembra de tudo que foi dito aqui. Esta segunda-feira é diferente. Os sinais de Deus estão por toda parte ao seu redor. O reinício financeiro começa por dentro, pela renovação da mente e do coração. As correntes invisíveis perderam o poder sobre a sua vida hoje. Deus está preparando conexões, ideias e colheitas para você. Você sabe como se posicionar para receber. E a promessa de Deus sobre a sua vida é real, é viva e está se cumprindo agora. Então eu te peço, não deixe essa mensagem morrer aqui. Compartilha esse vídeo nos grupos de família do WhatsApp agora mesmo. Você não sabe quem na sua família está passando por uma dificuldade financeira e precisa ouvir exatamente o que foi dito aqui hoje. Um compartilhamento seu pode ser a virada na vida de alguém que você ama. Clica em curtir se esse vídeo tocou o seu coração. Se inscreve no canal para não perder nenhuma mensagem. E olha agora para o próximo vídeo que vai aparecer na tela, porque ele foi escolhido especialmente para continuar essa jornada com você. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora te cubra com seu manto e que esta segunda-feira seja verdadeiramente o marco do reinício da sua vida financeira. Com todo o amor do meu coração, até a próxima mensagem. Minha querida filha, meu querido filho. Chegamos ao final desse vídeo, mas quero que você saiba que esse não é um fim, é um começo.
o começo de uma nova fase na sua jornada financeira e espiritual. Hoje você recebeu verdades poderosas. Hoje, correntes foram quebradas. Hoje, uma semente de fé foi plantada no seu coração. E agora, a partir daqui, nada mais pode ser igual. Lembra de tudo que foi dito aqui. Esta segunda-feira é diferente. Os sinais de Deus estão por toda parte ao seu redor. O reinício financeiro começa por dentro, pela renovação da mente e do coração. As correntes invisíveis perderam o poder sobre a sua vida hoje. Deus está preparando conexões, ideias e colheitas para você. Você sabe como se posicionar para receber. E a promessa de Deus sobre a sua vida é real, é viva e está se cumprindo agora. Então eu te peço, não deixe essa mensagem morrer aqui. Compartilha esse vídeo nos grupos de família do WhatsApp agora mesmo. Você não sabe quem na sua família está passando por uma dificuldade financeira e precisa ouvir exatamente o que foi dito aqui hoje. Um compartilhamento seu pode ser a virada na vida de alguém que você ama. Clica em curtir se esse vídeo tocou o seu coração. Se inscreve no canal para não perder nenhuma mensagem. E olha agora para o próximo vídeo que vai aparecer na tela, porque ele foi escolhido especialmente para continuar essa jornada com você. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora te cubra com seu manto. E que esta segunda-feira seja verdadeiramente o marco do reinício da sua vida financeira. Com todo o amor do meu coração, até a próxima mensagem.